Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí ao vivo, quinta-feira, 14 de julho de 2022. Estamos aqui ao vivo, vamos esperar que o pessoal chegar, né? Então aí o pessoal aí tá informando o pessoal que vai chegar, né? Já chegou o Jackson, tudo bem, Jackson? Luiz Augusto Tosi também chegou, o pessoal vai chegando aí. Quando o pessoal vai chegando, a gente vai aguardando, tá bom? Espero que vocês tenham passado bem de ontem para hoje. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estava aqui vendo esse James Webb, eu não canso de ver, né? Porque os negócios são sensacionais, as fotos dele. Estão colocando umas fotos dele aí no ar, bem bacana, viu? Nossa, negócio muito legal. Tá, mas é isso aí, vamos esperar o pessoal chegar. João Pedro Galassi entrou, tudo bem? Everton, boa noite, Everton, tudo bem? Tá, João Misantropic, tudo bem, querido? Beleza? O pessoal tá chegando. Nicolas, tudo bem, Nicolas? Beleza? Tá chegando aí o pessoal, tá chegando aí a turma, tá? E vamos então aí falar aqui um pouquinho na nossa live. Everton, boa noite. Aí, Alexandre, tudo bom, cara? Nicolas Rufino, eu desejando uma excelente live hoje. Valeu, Nicolas. João Pedro Galassa, boa noite. Tá? Tudo bem com vocês? João Pedro Galassa, mais uma noite de conhecimentos. Espero, né? Mas tudo bem, tranquilo. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Tá bom assim, para não ficar muito torto. Né? Mas é isso aí, gente. E aí, como é que foi o dia de vocês? Amanhã já é sexta, né? Amanhã vai sextar. Vai ser aí o dia de tomar uma cervejota, né? Everton dos Santos, uma noite especial. Valeu, Everton. Tá. Vai ser dia de tomar uma cervejota, embora eu não seja muito ligado em beber assim sempre, né? Eu bebo de vez em quando, mas para os que gostam é legal, tá? Para os que gostam aí, que não tem que ficar tomando remédio. Velho é um problema, gente. Velho tem que ficar tomando remédio, senão morre. É um negócio complicado, né? Tá? O que o Nicolas perguntou? Ailton, estava lendo que o conceito de Telemann não se limita à tradução dicionarizada do termo. Pelo que li, Telemann significa vontade em grego, mas o conceito do Crowley tem mais significado. Tem sim, tá? O conceito, embora que é aquele conceito da Telemann, né, Nicolas? É o amor sob vontade, né? Tá? É o amor sob vontade. Né? Então é bem o que o Crowley, o lema do Crowley, né? Tá? Eu até procurei significado, mas é bem o significado assim da seca é bem complicado, né? Para saber mesmo, desculpa. O significado tem que ler um pouquinho de Telemann para aí a gente ter ideia, né? Luiz Seabra entrou, né? Então, mas Telemann é uma filosofia bem interessante de se estudar, né? João Pedro Galassa, professor, sobre dar a vida às murtis que é falado na tradição hindu, o senhor entende esse conceito? Cara, a tradição hindu tem tanta coisa, cara, tanta coisa, né? É murtis mesmo que você quer aí? Cara, esse conceito eu não me lembro desse conceito, tá? Eu tenho que dar uma olhada depois. Tá bom, querido? Isso aí eu não vou poder te responder, tá? Professor, da vida aos murtis que é falado na tradição hindu, o senhor entende esse conceito? Não. É um conceito que eu tenho que dar uma olhada, ou rever ou ver pela primeira vez, tá, João Pedro? Realmente esse conceito aí, pelo menos eu não me lembro agora, tá bom? Vou ficar te devendo essa. Nicolas Rufino, pelo que li, até mesmo os telemistas não dominam todos os conceitos de Crowley, para ver como uma coisa complexa. Realmente. Tá, realmente aliás, muito difícil alguém dominar, né? Alguém dominar isso aí. Muito difícil, tá? É muito difícil alguém dominar Crowley completamente, assim como outro conceito qualquer de magia, como Cabala, por exemplo, né? Tá?
Ah, tá, entendi. Peraí, deixa eu voltar lá. Olha, aí entendi. Ganesha, Shiva, tá, Kali e tudo mais, né? Esse conceito, ele dentro do hinduísmo, ele é um conceito de você se dedicar a eles, tá? Dar a vida, no caso aqui, quer dizer dedicação, tá? Dedicação a eles. Tem gente que praticamente induz que eles fazem uma espécie de um receber essas entidades, né? Eles se mesclam a essas entidades, né? Eles passam a obter a energia dessas entidades. É como uma incorporação aí, falando no nosso idioma melhor, tá? Mas isso aí seria isso, tá? Que eu entendo, seria isso. Que eles ritualizam com banhos e oferecimentos. É isso aí, é isso mesmo, tá? É isso mesmo, tá? É uma dedicação que você tem, que você se aproxima tanto desses deuses que você acaba assumindo eles, assumindo a personalidade deles, mas isso é só para quem está lá na última fase aí, tá, João Pedro? Na última fase. Eles sim fazem banhos, fazem oferecimentos, né? Dedicam aí jejuns e tudo mais para isso, tá? E tem aqueles homens santos, né? Esses homens santos, então, são realmente a caracterização disso, né? Porque os homens santos, eles ficam andando pela Índia, né? E não fazem nada, não trabalham, não fazem nada, vivem só de caridade, tá? Também é esse conceito de dar a vida, né? E os homens santos, eles têm um nome em hindu que agora eu não me lembro, tá? Mas somos aí os homens santos da Índia, tá bom? Fred Amaral, e aí, primo? Tudo tranquilo? Tá, mas isso é que eu tô vendo agora disso, né? Se tiver alguma outra coisa diferente, eu tenho que dar uma olhada, tá, João Pedro? Mas que eu saiba é isso, tá? É que hinduísmo, eu conheço alguma coisa, mas não sou assim completamente dentro do hinduísmo não, tá? É isso aí, tudo ótimo. É isso aí, querido. Beleza. Tá? Mas hinduísmo é um negócio bem complicado também. Tá? Costa DS22, valeu, João Pedro Galazzo. Renunciantes são os homens santos. São os homens santos. Tá? São esses homens que dedicam a vida aos deuses. Então eles não fazem mais nada. Eles não comem, tá? Eles ficam vagando pela Índia. Eles são muito bem respeitados, tá? Muito bem respeitados. São esses mesmos, são esses homens santos que são chamados de renunciantes, ou seja, eles dedicam a sua vida apenas à devoção a esses deuses. Então é isso mesmo, tá? É isso mesmo que eu estava falando com você. É que tem tanto conceito, cara, que às vezes a gente esquece, mistura, tá? Mas é isso mesmo, são os homens santos, que eles chamam de homens santos, né? Ou renunciantes, tá bom, João Pedro? Tá, então, tranquilo. No RJ eu tive um templo de Tantra dedicado a Kali. A Kali? Vixe Maria! Kali é um deus muito, muito forte, muito complicado, né? Kali tem um temperamento, sabe? Tá, é uma deusa, né? Não é nem um deus, é uma deusa muito forte que tem um temperamento muito, muito complicado de se lidar, tá? Kali. Os adoradores de Kali são pessoas que, digamos assim, amorais, tanto que a Kali não é deusa boazinha, né? É uma deusa mais guerreira, mais lutadora, mais direta, tá? Então, cultuar Kali é bem complicado, tá? Bem complicado. Kali é uma deusa muito forte, ela tem uma energia muito pesada, e você se dedicar ao culto de Kali, tá? É bem. Às vezes até eles confundem Kali como um deus demoníaco, mas não é. Kali não tem essa característica demoníaca. É uma deusa muito, muito forte, e é uma deusa difícil de se lidar porque ela tem um temperamento muito forte. Seria, se eu colocar Kali junto, por exemplo, fazer uma comparação com deuses egípcios, ela pode ser comparada a Sekhmet, aquela deusa leoa, tá? Ela geralmente é comparada a Sekhmet. Sekhmet também era a mão esquerda, né? Tá? Sekhmet também era a mão esquerda. E Kali realmente é uma deusa
de mão esquerda. Ela faz mal dependendo da situação, tá? Dependendo, ela é bem difícil, tá? Recebi o mantra, tudo estive associado com o templo e os membros por um ano. Kali precisa saber cultuar Kali, né? Então provavelmente você já deve ter pegado aí as formas de você cultuar Kali, tá? Mas é uma deusa bastante interessante no ponto de vista de estudo, que ela tem muita característica interessante, tá? Eu gosto muito desses deuses hindus porque eles são bem diferentes, eles não são como os outros deuses, né, que tem coisas iguais, até como os próprios daimons que tem coisas iguais. Cada um tem a sua característica bem marcante, né? Você tem aí Ganesha, que tem uma característica marcante. Eles não têm uma igualdade, né? Eles têm muita semelhança. Sim, o Diksha Mantra é bem forte. É bem forte. Ela é uma deusa bastante... Para cultuar Kali tem que saber, cara. Cultuar Kali tem que saber mexer. Tá? É uma deusa extremamente, eu diria, complicada. 2 dias, é isso aí. Tá? É uma deusa complicada. Mas é interessante o estudo de Kali. Tá? É bem interessante. Todos os deuses hindus, né? Tá? Todos os deuses. Você tem desde Ganesha, que é aquele deus tranquilinho, vai para Kali, vai para outros deuses aí. Tá? Mas é isso aí, tá? Os deuses hindus são interessantes. A religião hindu é interessante, né? O Bhagavad Gita, ele é um negócio, né? O negócio já é bem complicado de você ler, porque é muita coisa e as lindas são muito bonitas, muito interessantes. Tá? Eu gosto muito. Tá? Gosto muito mesmo. É que a gente às vezes não tem tempo de viver tudo, né? Porque eu sou assim, né? Eu vou para um lugar, enjoo um pouquinho, vou para o outro. Né? Eu sou como se fosse o pato, né? O pato voa, anda e nada, mas não faz nenhuma das 3 coisas direito. É igual a mim. Não sou um especialista. Eu posso dizer que eu tenho alguma especialidade, a especialidade é com Cabala. Tá? Aí, o que você acha da disciplina dos japoneses? Olha, os japoneses já foram mais disciplinados, né? Eles já foram mais disciplinados. Até o final da Segunda Guerra, eles eram um povo bastante disciplinado, né? Eles tinham Bushido como regra de vida. Os soldados japoneses tinham muita disciplina. Hoje nem tanto. Existem alguns que são mais disciplinados, mas eles estão muito ocidentalizados, né? Da Segunda Guerra Mundial para cá, esses conceitos de samurai, Bushido, ficou só nas histórias, porque eles são muito ocidentalizados, só que ocidentalizados da forma deles, né? Entendeu? Porque o mangá, né? Isso tudo é uma ocidentalização que eles fizeram aí das suas características, vamos dizer, tá? Mas eles eram bem mais disciplinados, né? Tanto é que a disciplina deles jamais faria com que eles se rendessem. Eles iam morrer até o último japonês, mas eles não iriam se render. Tá? Por isso que às vezes eu justifico a bomba atômica, que as pessoas falam, foi um assassinato. Não foi, porque os japoneses eles não iriam se render, eles iam botar mulher, criança. O cálculo dos americanos quando os japoneses entraram na Segunda Guerra, era a morte assim, de milhões de americanos. Mais de 100 milhões de americanos iriam morrer nessa guerra. Porque os japoneses eles iam entregar, mas iam dificultar muito os americanos. Entendeu? Então, por isso que às vezes eu falo, que as pessoas me criticam, eles tinham que jogar a bomba atômica. Porque tomar o Japão ia perder muito mais vidas. E americanas, né? Entendeu? Que eles não queriam perder. A Alemanha tinha se rendido. Eles já estavam no final da guerra, entendeu? O negócio era meio complicado, tá? Por isso que às vezes as pessoas... porque poxa, Hiroshima... Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito, tá, gente? Oi, Ludi! Minha filhota. Nuno, tudo bem, Nuno? Tranquilo? Como é que tá Portugal aí? Nicolas Rufino, aí eu tô alguma cultura de algum país que você admira? Eu admiro muito a cultura árabe,
São várias. A cultura japonesa também eu admiro muito, né? Cultura judaica, porque talvez se você colocar aqui em primeiro lugar está a cultura judaica por causa da Cabala, né? Então realmente eu tenho muita curiosidade, muita admiração pela cultura judaica. Depois vem a cultura islâmica, aí vem as culturas orientais, tá? A greco-romana também eu gosto muito, tá? E a magia greco-romana, eu preciso estudar mais a fundo, porque tem coisa muito interessante, né? A estregueria, né? Que é uma coisa bastante interessante, é uma coisa que realmente eu estou me cobrando de ir mais a fundo da estregueria, que tem uma riqueza também de detalhe, de conhecimento bastante legal, tá? Mas a cultura judaica primeiro por causa da Cabala e por causa das minhas origens e tudo mais, tá? Então a cultura judaica para mim ela é muito interessante. Também porque por eu ter morado 3 anos em Israel, porque eu tenho sofrido muito dessa carga de influência, né, numa fase da minha vida bastante interessante, tá? Então hoje, se colocar em primeiro lugar, seria a cultura judaica, mas eu admiro todas. Admiro o islamismo, admiro muito o islamismo, acho que o islamismo tem muita coisa interessante. O que estraga o islamismo são esses, né, fanáticos aí. É a mesma coisa do cristianismo, né? O que estraga o cristianismo é o fanatismo, né? Essas igrejas aí que são fanáticos, aí eu já não gosto. Mas se você pegar o cerne do judaísmo, o cerne do islamismo, eu acho muito bacana, gente, muito bacana. Tá aí das orientais também, budismo, né? Budismo é lindo, tá? Budismo, o hinduísmo mesmo, né? É bacana. E no Oriente Médio você tem uma vídeo, tá? Não sei o que houve aqui, mas vamos continuar, tá? Tá, então o Oriente Médio tem um monte de religião que a gente nem nunca ouviu falar, tá? Tem uma riqueza muito grande ali de religião, tá? A região ali mais interessante para mim, que até foi tese, né, de mestrado e tudo mais, é o Oriente Médio, tá bom? Everton do Santos, professor, uma dúvida, uma curiosidade, nas suas projeções astrais você já teve contato com alguma concorrência ou alma, isso é possível? Bom, eu não tive assim contato de ficar batendo papo, tá? Porque eu ficava vendo, observando, né? Não tive, mas outras pessoas tiveram, conversavam, se reuniam, né? Eu não, até por ser até um pouco cético, né? Talvez eu não tenha conseguido fazer isso na minha plenitude, tá bom? Mas é possível sim, tá, Everton? É possível sim. João Pedro Galassa, muitos estudiosos contemporâneos pesquisam as escrituras da Índia. Sim, são extremamente interessantes, porque na escritura da Índia você também tem bastante de história do mundo, né? De história principalmente da civilização hindu, que ela é muito... Civilização hindu, a gente tem muitas dúvidas, gente, que é uma civilização muito, muito antiga, e tem muita coisa lá para trás que a gente não conhece, né? Como é que os hindus chegaram nessa coisa dos como é que é? Ah, meu Deus, acabei de falar essa palavra agora aqui. Meu Deus do céu. Bom, depois eu lembro. Sempre assim, minha cabeça me prega essas peças, né? Dos arianos. Oh, meu Deus. Dos arianos, tá? Tem muitas aquelas coisas dos arianos, né? Que ainda tá meio, sabe, nebuloso, né? Os arianos, tá? Mas é um estudo interessante. Só que o Hitler, por exemplo, o Himmler, lá, aquele pessoal que resolveu ir lá e estudar a civilização ariana, entendeu tudo errado, né? Fez muita confusão, né? E há uma ligação muito grande ali com o pessoal do Tibete, com os indianos ali. Acho que veio tudo da mesma... Eu acho até que o hebraico, que alguma coisa dos israelenses vieram também dessa região, porque o hebraico ele é considerado uma língua indo-asiática. Engraçado, né? Tá? Então, provavelmente, muita coisa que veio ali para o Oriente Médio, talvez tenha vindo daquela região ali, da Índia, né, do Afeganistão, aquele pedaço ali da Ásia. Tá? Porque as teorias mais novas, né, que o homem não surgiu da África, né, o homem surgiu da Ásia. Uns dizem que surgiu da África, outros dizem que surgiu da Ásia, né, o primeiro ser humano, né, o primeiro homem, ele originou da Ásia ou da África. Tá? Então,
muitas coisas que circularam pela Ásia ali têm muita origem na Índia. Mas aí a gente tem os asiáticos mesmo, né? Que são os chineses e os japoneses. De onde é que eles vieram? Tá? Tem um monte de coisa interessante para estudar. Tem muita coisa interessante para estudar e que ninguém ainda sabe. Tá? Ninguém ainda sabe. Então a pesquisa das escrituras da Índia é um negócio bem que pode elucidar muitas coisas, né? Porque nas lendas, nas histórias da Índia, realmente, sabe, tem muita coisa que pode ajudar no estudo. Tá bom? Vanderlei Yongarato entrou. Valeu, Vanderlei. Silvio, tudo bem? Boa noite. Klaus Lux, tudo bem, querido? Tranquilo? Tá. Por isso que eu digo, gente, área para estudar, a gente tem muita área para estudar. É uma área vastíssima essa área de história, e você aliando junto aí o ocultismo, né? Tá? Silvio Sport, aí existe livro sobre temática de magia sexual? Tem bastante. Tem livro do Crowley, tem livro hindu, tá? Tem muito livro que fala disso. A própria, deixa eu ver se a Blavatsky, agora a Blavatsky eu tenho dúvida, acho que eu li um livro dela também falando sobre isso, tá? Tem muito livro que fala de magia sexual, tá bom? Muito livro, porque o Tantra, por exemplo, ele surgiu de magias sexuais lá dos hindus, né? Ele surgiu disso, tá? E outros livros, né? O Kama Sutra, né? Também originou de magia sexual. Tem bastante livro que fala disso, tá, Silvio? Os mais modernos é muita besteirada, tá? O mais moderno é muita besteirada. Os mais antigos são mais legais. Se você pegar o Kama Sutra, se você pegar os livros do Crowley, ele falando da magia sexual, né? O Crowley chegou ao ponto mais... Ele fez de tudo com magia sexual. Ele fez todo tipo de experiência possível. Ele, em termos de magia sexual, acho que tem mais material é o dele, porque ele foi ao limite do limite, assim, nesse assunto, tá? Foi ao limite do limite. Então Crowley ele tem uma literatura mais rica, tá? Agora, moderna tem um monte. Literatura moderna sobre magia sexual tem um monte, mas tem muita gente falando besteira, entendeu? Tem muita gente já inventando, querendo aparecer coisas. Você sabe como é que é, né? Esses escritores mais modernos. O negócio é vender livro, né? E antigamente os escritores, eles não tinham essa coisa muito de vender livro, né? Eles queriam espalhar o conhecimento deles, né? Klaus Lux, salve, meu querido, salve, Klaus, tá? Então tem bastante livro, sim, de magia sexual, tá? Mas a gente tem que escolher qual realmente fala de magia sexual e não do sexo em si, tá? Porque a gente tem que diferenciar muito, gente, o que é magia sexual e o que é fazer sexo, tá bom? É muito diferente, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que os livros mais antigos, eles são mais especializados nisso aí, tá? Nesse tema. Tá? E hoje a palavra, quando você bota sexo no meio da palavra, tem um monte de... Aí começa, né, esse pessoal meio hipócrita aí, falar um monte de besteira, né? Tá? Mas a magia sexual era utilizada desde o início dos tempos em rituais, em festas, em comemorações de fertilidade. Por exemplo, quando havia a semeadura, né? Quando havia semeadura, quando as pessoas iam semear, eram feitos muitos rituais de fertilidade. Para quê? Para que essas sementes que foram plantadas dessem aí os seus frutos, né? Que eles crescessem melhor e dessem, então, alimentassem o povo. Então, esses rituais de fertilidade, tá? Eles tiveram, nesses rituais, havia muita magia sexual dentro desses rituais, tá? Mas como magia mesmo, como uma chamada de energia, né? Isso porque, para que houvesse a fertilidade, tanto a fertilidade na lavoura, quanto a fertilidade humana, porque, afinal de contas, você tinha que dar continuidade à sua espécie, né? Então, isso gerou lá de baixo. O que vai acontecendo? Entra o cristianismo no negócio,
Aí pronto, aí bagunçou tudo, entendeu? Começou a fazer uma série de coisas né, que a igreja distorce. Como a igreja distorce, as pessoas que querem recuperar aquilo da igreja recupera distorcido e por aí vai. Tá? Então a gente tem que confiar em pessoas que realmente se experimentaram isso, que realmente fizeram isso na pele. Um deles é o Aleister Crowley. Tá? É o Aleister Crowley. Ele fez cada coisa, gente, que arrepia todos os pelos do corpo. Tá bom? Em termos de magia sexual. Mas ele foi o cara que mais estudou. Tá bom? É o cara que mais estudou. Tá bom? Ronaldo Bonotto entrou. Klaus Lux, salve. Silvio Spot, chega as eleições e com elas os videntes. Alguma acertará? Eles vão chutar, né, gente? Eles vão chutar. É difícil saber. Na prática, é muito difícil saber quem vai ganhar. Tem um monte de variáveis nisso tudo. As pessoas ficam falando, porque o Bolsonaro ele é bem recebido em todos os lugares. Tá, mas na hora lá do voto, né, eu quero ver. E outra coisa, é uma urna que a gente tem um monte de dúvidas, né? Que chegaram para mim e falaram assim, mas aí a urna não é ligada na internet, ela é anti-hacker. Eu não estou preocupado com o hacker. Eu estou preocupado com o pessoal que vai administrar a eleição. Eu não estou preocupado com o hacker. Eu não estou preocupado, porque se está fora da internet, provavelmente não vai ter hacker. Agora, que o pessoal que administra ali o TSE, que faz questão de dizer que tem um lado, tá? que tem um lado, isso eu tenho medo. Tenho medo, pessoal, que tem um lado, que se diz ter um lado, numa urna que não é auditável. Então, as pessoas, o Bolsonaro e outras pessoas, têm razão em desconfiar. Tem razão em desconfiar, tá? Pela confiança que eles têm. Por o Lula falar esse monte de coisa, que é uma coisa que eu não falaria se fosse candidato, tá? Mesmo que eu fosse fazer isso, eu não falaria, porque isso gera medo, tá bom? E está falando, porque ele não está se preocupando em ter a simpatia das pessoas. Eles estão todos jogando tudo muito aberto. E isso, para mim, é uma certeza que eles têm de que vão ganhar. E isso também me preocupa. Entendeu? Não pelos fatos deles ganharem honestamente. Isso, para mim, é uma coisa... Eu nem discuto isso, tá? Ganhou, acabou. Tá, vamos ter que aguentar, vamos ter que segurar a bucha aí. Vamos ter que segurar, mas tem que ser justo, né? Não pode ser roubado. Tá? Então, não dá para ter confiança numa coisa que você não consegue saber se foi feito correto ou se não foi. Não é por causa de hacker. Porque não é hacker. Eu estou preocupado com hacker, não. Estou preocupado com o pessoal de dentro ali. Isso é que eu estou preocupado. Das pessoas fazer, sabe? Isso, meu amigo, isso, estou preocupadíssimo, tá bom? Você acha que a lenda do... tá, deixa eu ver aqui. Ronaldo Bonotto, boa noite. Nicolas Rufino. Então, você acha que a lenda do monstro do Lago Ness tem a ver com Crowley? Ele tinha uma mansão do lado, né? A Boleskine. Não. A lenda do monstro do Lago Ness é muito antiga. Ela é muito antiga. Tá? Pode ser que o Crowley... Aí eu acho que a gente pode olhar invertido. Pode ser que o Crowley tenha construído a mansão ou comprado a mansão ali devido à lenda do monstro. Isso pode ser, tá? Porque a lenda é muito antiga, tá? É muito antiga, tá? E o Crowley provavelmente ele tentou estudar, tentou entender, tentou ver. Cara, o Crowley, gente, o espírito de Crowley é muito do meu espírito, assim, sabe? De procurar coisa, de testar, de fazer, de ver, de ir atrás. Eu me entendo, eu sou muito assim, tenho muita afinidade com o modo do Crowley pensar, né? Tá? Só não sou tão maluco como ele era, mas a vontade de conhecer, a vontade de aprender, isso eu tenho, que ele tinha também. Então ele estudava tudo que aparecia pela frente e ele experimentava, né? Ele era um bom experimentador. Isso é legal, isso é importante para qualquer pessoa que quer estudar, né? Experimentar,
ler, experimentar, aprender, ver como é que funciona. Ele quebrou a cara várias vezes, tá? Quebrou a cara várias vezes, tá bom? Mas trouxe pra gente um legado bastante interessante, tá? Crowley trouxe pra gente um legado muito bacana, muito interessante, embora a gente não concorde em alguma coisa, mas tá ótimo que a gente não concorde, porque o fato da gente entender que ele foi um gênio e a gente não concordar com alguma coisa da filosofia dele, mostra que nós não somos seguidores fanáticos, né? A gente não tem essa coisa da fé, tá bom? Mas Crowley era uma pessoa que fez muita chadana. Sim, Nicolas Rufino, 30. Eu li que em 2015 a Boleskine House pegou fogo, Boleskine, né? Não sei como é que pronuncia, pegou fogo do nada e está lá abandonado em ruínas. Isso do nada eu não creio, tá, Nicolas? Do nada eu não creio, tá? A gente sempre fala o seguinte: se a tartaruga está em cima de uma árvore, alguém colocou essa tartaruga lá, tá bom? Então, eu acho que ou alguém colocou, ou um raio caiu, ou alguma coisa aconteceu. Espontaneamente eu não creio, tá? Só se for algum fenômeno químico que eu não conheço, mas espontaneamente eu não creio, tá bom, Nicolas? Como é do Crowley, já viu, né? Pô, o Crowley pegou fogo, olha, deve ter alguma coisa, mas eu não vocês já me ouviram, né? Eu sou muito pragmático, eu tenho que encontrar razão lógica para isso. O caso das urnas, né? Eu tenho uma razão lógica para desconfiar, tá? Uma razão lógica para desconfiar. Então, no caso do Crowley, enquanto não me darem uma razão de dizer que, bom, foi espontâneo, para mim não foi, porque segundo o Sherlock Holmes, né, você tem que esgotar o provável. Esgotando o provável, aí você vai pensar no improvável. O Sherlock sempre falava isso nas pesquisas dele, né? Então, o que é provável, você tem que ir até o final. Bom, isso aqui então se não é nada, não é nenhum fenômeno físico, aí então a gente tem que partir para outro tipo de coisa, tá? Mas como a gente não tem nem do fenômeno físico, tá? Então não tem como a gente dizer isso aí, tá? Nicolas Rufino, Jimmy Page comprou essa mansão que era do Crowley e ele morria de medo de dormir na mansão porque se sentiu uma coisa ruim lá dentro da casa. Por quê? Por causa da egrégora colocada naquela casa. Entendeu? Por quê? Por ter sido casa do Aleister Crowley, o que tem de egrégora ali dentro, que tem de energia ali dentro, tá? Tem que ser um senhor radiestesista para limpar aquilo tudo. Mas acho que mesmo que limpe, essa egrégora volta. Porque as pessoas ainda, né, o Crowley ainda está no imaginário das pessoas, ou como ruim ou como bom. Então, casas de grandes artistas que tiveram fim complicado, de pessoas, não é legal morar. Tá? Não é legal morar. Entendeu? Porque tem essa egrégora, tem essa energia, né? Tem a mentalidade das pessoas toda nessa casa aí. Então é muito complicado. Se eu fosse ele, eu faria da casa um museu, né? E ele ia ganhar dinheiro, se bem que não precisa mais ganhar dinheiro, né? Tá? Ele ia ganhar dinheiro, mas a casa iria ter colocar lá o museu do Crowley, já pensou? O que ia ter de visita aquele museu, né? Fazer um museu do Crowley. Já que não dá para morar lá, não dá para dormir lá, eu também não dormiria, ainda mais eu que sinto muito de longe quando as coisas não estão bem, eu também não dormiria não, tá bom? Também não dormiria não. Eu ia entrar lá com os meus instrumentos, sair medindo um monte de coisa, tá? Mas eu também não dormiria não, tá? Por quê? Porque o que tem de coisa, de energia em volta daquela casa, talvez não do próprio Crowley, né? Mas das pessoas. E provavelmente deve ter alguma coisa do Crowley, se o Crowley fez experimentos lá. Né? Quando a gente faz experimentos é complicado, tá bom? E o Crowley era corajoso para burro nesse sentido, viu? Belmonte Norma entrou, Belmonte Norma, boa noite. Silvio Spot, aí eu descobri que o cara que inventou cientologia era escritor de ficção científica, era o, como é que é o nome dele? Ele era escritor de contos de ficção científica. Como é que é o nome dele? Eu li um monte de livro dele, gente. É sensacional os livros dele. São livros de mistério, meio de terror, tá? Meio... Como é que chama? Meu Deus do céu. Peraí, deixa eu só colocar aqui cientologia para lembrar.
Cientologia. Ele escreveu muito livro, só que o nome dele agora eu não me lembro. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard. Certo? Eu li muito conto de ficção científica dele. Tá? Muito conto do Ron Hubbard. Tá? E ele hoje está enterrado lá num lugar especial, que tem até discoporto lá. Tá? É o Ron Hubbard. Tá? Ele realmente tem muito... os livros de ficção científica deles eram bons. Tá? Agora, essa cientologia aí, meu amigo, nossa senhora, tá? Dá até arrepio quando eu falo de cientologia. Deus que me livre. Tá bom? João Pedro Galassa, é isso aí. Belmonte Norma, por que não citam muitos autores ocultistas antigos? Raimundo Lúlio, o Apolônio de Tiana, não são muito abordados. Será que é porque não encontra muito material? Exatamente. Você não tem muito material e os livros que falam deles são de autores que usam muito achismo. Para você encontrar coisa de Apolônio de Tiana, você vai encontrar uma ou duas coisas, né, que sobreviveram, tá bom? Que sobreviveram no tempo. Tá? Hoje, se você pegar um livro de Apolônio de Tiana original, o livro vale uma grana, bicho. Vale uma grana. Tá bom? Sim, infelizmente é isso. Tá? O que a gente tem aí é muito de autores que leem o cara e tiram as próprias conclusões e colocam ali. Tá? Um ou outro livro do Apolônio, que eu tenho aqui até alguns em formato PDF, eu vou colocar lá na área do Clube de Canais, tá? Para vocês darem uma olhada. Tem alguns livros dele sim, mas muitos também... tá? Raimundo Lúlio também, eu tenho um livro dele também, tá? Mas eles não são muito conhecidos por falta de marketing, não é isso, tá? Mas os ocultistas conhecem muito eles, tá? Os filósofos conhecem muito ele, tá bom? Então, mas eles realmente não são muito estudados, não são muito famosos. Por quê? Porque são teorias que não batem com ninguém. Essa é a verdade, tá? Se você olhar os filósofos gregos, um é discípulo do outro, que vai aparecer alguma coisa parecida com o outro. Já Apolônio, né, Lúlio, isso são um pouco descolados disso aí, talvez por causa disso que não haja muita divulgação deles, tá bom? Daniel 456, boa noite, Belmonte não. Querido professor, já ouviu falar sobre o massacre de Amityville? Já. Um homem matou toda a família alegando estar sob influência de espíritos malignos. Virou até filme. Sim, virou. Tá? Virou sim. Olha, eu não creio que seja influência de espíritos malignos. Eu acho que o cara endoidou mesmo. O cara ficou louco e fez aquilo. Que possa ter influência de espírito maligno? Pode ter, mas que não causou a loucura. Acho que a loucura veio antes, aí veio a influência. A gente sempre fala que quando existe, o próprio espiritismo fala, né, que quando existe esse fenômeno, não é o espírito que puxa o ser humano. É o ser humano sempre que puxa o espírito. Então ele foi ficando louco. E alguma influência deve ter sido exercida sobre esse cara. Né? Alguma influência deve ter sido exercida sobre esse cara. Provavelmente. E o que acontece com a casa? Já teve esse problema. Já foi feito filme em cima disso. O que vai acontecer à casa? Ninguém vai morar lá. Ou quem for morar lá tem que ter muita coragem, ou não acreditar em absolutamente nada. Que aí também consegue. Tá? Mas eu creio que esse marido já estava tentando, o filme já diz bastante isso, né? Com aquele ator, aquele super ator que eu adoro, esqueci o nome dele também, para variar, tá? Mas ele foi ficando louco e isso atraiu alguma coisa. Pode ser isso, tá? Mas aí é muito difícil a gente dizer assim de longe, né? A gente teria que ir lá, que estudar, que ver, que pesquisar, tá bom? Mas assim, de longe, pelo que eu estou vendo, eu creio que tenha sido isso, ou loucura pura, ou loucura com alguma influência, tá? Mas não encarnar no cara, nem tomar conta do cara, tá bom? Eu acho que é isso, acho uma junção das duas coisas, tá bom? Silvio Spot, Ron Hubbard, isso aí, Silvio, valeu, L. Ron Hubbard, pessoal aqui afiadíssimo, valeu, gente, é isso aí, tá? Isso aí, pessoal muito bom, afiadíssimo. Nicolas Rufino 30, você acha que pode haver sociedade secreta dentro de Hollywood?
Não, eu acho que deve haver lá dentro alguma mafiazinha, alguma coisa de grupinho, de panela, isso deve haver. Agora, sociedade secreta eu não creio não, tá? Sociedade secreta, gente, a diferença de sociedade secreta de panela é que a sociedade secreta é ritualizada, ela tem uma espécie de doutrina, ela tem uma tradição, né? A panela é o seguinte, é um monte de cara que se reúne para ali se proteger, para fazer alguma elucubração, fazer alguma coisa. Eu não creio que haja sociedade secreta em Hollywood, mas panela eu creio que haja, e haja muita, tá bom, Nicolas? Tá? Silvio Spot, o Osho era realmente um filósofo ou um espertalhão? Eu aqui, pessoalmente, Silvio, pelo que eu já vi, tem um filme, uma série no Netflix que fala dele, que eu acho que o Osho, ele era um filósofo. Eu acho que o Osho era um filósofo. O que atrapalhou o Osho? As pessoas que estavam em volta dele. Por quê? Como ele era um filósofo, ele não era um administrador, ele não era um líder, ele praticamente passou essa procuração para aquela secretária dele, para diversas pessoas que aí começaram a ficar loucos pelo poder, né? Tiveram aí loucura pelo poder e fizeram toda aquela coisa que aquela série fala, né? De tentar tomar conta do lugar, de assumir tudo, de dominar uma região americana. Houve sim, mas eu não creio que seja pelo Osho em si. Eu acho que o Osho tem culpa nisso, por quê? Porque ele meio que não tomou muito conhecimento disso. Como ele era um cara da filosofia, ele é um cara, né, ele não era um administrador. O que ele fez? Ele pensou, ele pensou que essa pessoa, essa secretária dele, seria a pessoa que poderia resolver esses problemas administrativos, que cá para nós, gente, é muito chato, né? Tá bom? Problema administrativo é muito chato, né? E ele ficar da dele ali, fazendo a filosofia dele. Então eu não culpo o Osho por ter sido espertalhão. O pessoal que andava em volta dele era espertalhão. Mas eu não creio que o Osho mesmo tenha sido. Tá? Que o Osho tenha sido espertalhão. Porque se você olhar o início dele, de vida, eu não, até hoje, até que me provem ao contrário, eu não creio que ele seja um espertalhão, não. Mas o pessoal que andava com ele, sim. Tá? Belmonte, não, os cátaros acreditavam numa espécie de gnosticismo como uma roupagem nova? Sim. Na realidade, nem era roupagem nova, era um gnosticismo, né? Era uma forma de gnosticismo também. Tá? O gnosticismo cátaro, né? Que tinha muita coisa do cristianismo, mas eles tinham eles estendiam isso, né, como os gnósticos, né? Tem aquela coisa do cristianismo, mas estendem isso um pouco, sai bastante da doutrina. Então eu acho que os cátaros eram mais ou menos assim, tá? Eles tinham assim um princípio cristão, né, de Jesus Cristo e tudo mais, né? Inclusive diz a lenda que o catarismo foi fundado por Maria Madalena, que segundo os cátaros era a esposa de Jesus Cristo, que foi até a França, que foi o lugar ali dos cátaros, com o herdeiro ou a herdeira dele, isso é muito também não se discute muito, tá? E ali então deu início a essa crença, essa religião que se tornou bastante forte, e essa ascendência, né, de Cristo, ela deu origem a uma dinastia europeia, tá bom? Então, mas isso tudo tem prova coisa nenhuma, tá? É tudo na base da lenda, tá bom? É tudo na base da lenda, tá bom? Mas eu acho que o catarismo ele era um gnosticismo, sim, tá? Uma espécie de gnosticismo, tá? Matheus Santos entrou, valeu, Matheus. Nicolas Rufino, 31, tem a nossa mente que atrai espíritos. Uma mente boa e saudável atrai espíritos bons, ao contrário também acontece. Segundo Allan Kardec, segundo vários espíritas e espiritualistas, sim. Né? Se a gente tem uma mente saudável, se a gente está muito bem, se a gente não tem problema, não tem mágoas no coração, se a gente é muito difícil, né? Mas se a gente não tem nada disso, tá? Você atrai as coisas, os espíritos mais elevados, porque você, com isso, passa a se tornar alguém mais elevado. Um cara que está deprimido,
um cara negativo, um cara que está sempre vendo as coisas pelo seu pior lado, um cara que, pô, tá tudo uma porcaria, ele vai atrair o quê? Ele vai atrair a mesma energia que ele está gerando. Não é isso? Ele vai sempre atrair isso. Por isso que eu digo, às vezes, você ter uma vontade, você ter uma alegria de fazer certas coisas, fazer coisa que te dá satisfação, só tende a ficar melhor, 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 melhor. Cada vez melhor. Entendeu? Quando você faz algo que você não gosta, tende só a piorar. Porque a energia que você está trazendo ali não é uma energia muito legal. Então eu acho que a doutrina espírita, ela está certa nesse sentido. Está certo de que se você está bem, só vai atrair coisa boa. Se você está ruim, vai atrair coisa ruim. Tá bom? Também tem um outro olhar nesta filosofia que diz o seguinte: trevas procuram luz. Se você é uma pessoa iluminada, as trevas podem te procurar. Por quê? Porque elas querem luz. A treva está sempre em busca de luz. Mas como você é um cara iluminado, você sabe que a treva está procurando luz. Então você dá um pouco de luz para essas trevas. Entendeu? Também tem isso. Né? Ou seja, você atrai as duas coisas do mesmo jeito. Agora, quem está mal mesmo, atrai só coisa ruim. Tá? O viciado em cigarro, segundo o espiritismo, a vida toda fumando cigarro, ele vai atrair espíritos que morreram, às vezes, de alguma coisa de pulmão derivada do cigarro, que ainda continuam sendo viciados, né? Porque o vício ele vai para o perispírito, né? Entendeu? Ele vai para o nosso mental. Né? Então, esses espíritos viciados procuram no viciado uma forma de tentar satisfazer o vício. Segundo o espiritismo, isso nunca acontece. Então é uma frustração atrás da outra. Tá? É uma frustração atrás da outra. Mas isso segundo a teoria de Kardec, nos livros de Kardec, isso tudo está lá. Tá? Agora, se eu acho isso, é como eu disse para vocês, né? A gente tem que ver primeiro para ter prova para achar. Tá bom? Mas tomara que seja assim, né? Tomara que tudo ocorra de acordo com o que eles falam. Tá bom? E Matheus Santos, boa noite, professor. Poderia falar sobre a origem dos anjos? Qual a fonte mais antiga que temos? Antes do Zoroastrismo, na Suméria, que já tinha? Ele já tinha, tá? Todo o Torá, toda a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, foi escrita com base nas crenças babilônicas, que vieram das crenças sumérias. Entendeu? Então, muita coisa dali vem das crenças sumérias, dos gigantes, né? Não tem a lenda dos gigantes, o próprio Sitchin, né? Zacarias Sitchin não fala disso, né? Então, os anjos também vieram dessa mesma fonte, só que alguns interpretaram de forma diferente. Mas se você olhar todas as três doutrinas, suméria, babilônica e a própria judaico-cristã, você vai ver que é o mesmo princípio. Só que eles falam em línguas diferentes. Entendeu? Vocês lembrem-se, 536 a.C., 532 a.C., os hebreus foram invadidos pelos babilônicos, que levou muitos hebreus para a Babilônia para serem escravos. E lá na Babilônia, para não perder o Torá, porque o Torá era transferido de boca em boca, ele não era escrito. Né? Ele era transferido de boca em boca. Então você já viu que aí já tem aumento para burro. Né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Tá? Eles começaram a escrever dentro de uma egrégora babilônica. Então sofreu muita influência, gente. Sofreu muita influência. Tá? E isso realmente, viu, Matheus? Sofreu bastante influência sobre isso. Tá? Nicolas Rufino, a série do Osho é Wild Wild Country. Exatamente, Wild Wild Country. Eu recomendaria essa série para vocês verem, tá, gente? Que é uma série bem legal, tá? Mostra aí uma visão do Osho. Não entendam que aquilo foi o Osho, tirem as suas próprias conclusões, tá? Porque ali é bem... você vê que a série ela não fala mal do Osho. Ela não fala mal do Osho. Ela é focada naquela secretária dele. Tá? Então é bem interessante isso também. Eles não falam mal. Quando não fala mal é porque não tem razão para falar mal. Tá? É uma série bem interessante para vocês verem. Tá bom? Ronaldo Bonotto. Como faço um banho de proteção para o meu trabalho? Estou contratando uma pessoa e onde ela trabalhava, estou muito seco comigo. Como faço um banho de proteção para o meu trabalho? Estou
contratando uma pessoa e onde ela trabalhava estão muito secos comigo. Ah, isso aí acontece, né, cara? Isso acontece, isso é uma bobagem. Porque se eu tenho uma empresa, o empregado meu pede demissão e eu sei que ele vai para um lugar melhor, cara, eu incentivo, cara, vai vai para um lugar melhor, sabe? As pessoas ficam com essa besteirinha, né? Essa coisa de, tá me abandonando, não tá abandonando coisa nenhuma, trabalha para ganhar dinheiro, você não tá pagando, não tá pagando legal, você encontrou uma outra oportunidade boa, você tem que ir, pô, não tem esse negócio, tá? Mas o que você pode fazer, eu não sei como é que é isso, se é todo dia, mas aquela velha receita da minha mãe, banho de sal grosso, né? E depois um banho de ervas, tá? Nesse caso, tá? Ervas tipo erva doce, funcho, são ervas boas para você tomar banho, né? Então você entra no chuveiro, bota um pouco de sal grosso num recipiente, vai molhando o sal grosso com o chuveiro, vai jogando, não na cabeça, vai jogando aqui, tá? Aí o que o sal grosso faz? Ele limpa, mas sai bagunçando tudo. O sal grosso sai bagunçando tudo. Aí o que você vai? Pega essa erva, quando você terminou de tomar banho, acabou de tomar banho, de se lavar, de passar sabonete e tudo mais, se enxagou, joga essa erva de novo. Porque é uma erva que tem um perfume, né? Então, e essa erva então ela recarrega a bateria que o sal grosso descarregou. Tá? Isso é muito importante. Agora, isso não vai resolver, porque você vai tomar um banho hoje, vai ficar reequilibrado, amanhã você vai para o trabalho de novo, vai zerar tudo de novo, você tem que no dia seguinte você tem que tomar de novo o banho, porque a causa, né, o banho resolve o efeito, mas o banho não resolve a causa. Então você tem que ver a causa, o que está acontecendo, ou chamar o pessoal para conversar, ou dizer, por que vocês estão sempre comigo? Tá, porque eu contratei a pessoa? Poxa, gente, é assim mesmo, o mercado funciona assim, entendeu? Explicar para as pessoas, deixar a coisa mais ou menos, né? Gente, o que é combinado não é caro, né? Conversa é sempre bom, entendimento é sempre bom. Eu ontem estava falando de negócio de infidelidade, aquelas coisas. Sempre a conversa resolve tudo, tá bom? Conversa resolve tudo. Tá? Você conversa com o cara, porque você vai tomar teu banho, vai melhorar no dia seguinte, piora tudo de novo, você vai ter que tomar banho todo dia, então. Tá? Toma o teu banho, faz esse equilíbrio, mas conversa com as pessoas, porque você vai ficar com essa energia aí em você o tempo inteiro, tá bom? Então, entendeu? Não é só a magia, você tem que também ajudar, né? Tá bom, Ronaldo Bonotto? Richard Canhadas entrou. Belmonte, Deus, saí fora de tudo. Belmonte, professor, existem vários filmes que falam de Amityville. É por isso que tem essa egrégora lá. Mas o que veio da sua cabeça foi Iluminado, dirigido... Isso mesmo. Estrelado por Jack Nicholson. Confundiu, filme excelente. Confundi, tá? Não é bem Amityville, mas é bem parecido, né? É bem parecido, tá? Foi Iluminado realmente, do Jack Nicholson, tá? Mas é bem parecido, por isso que eu me confundi. Tá bom, querido? Tranquilo. Aí eu recentemente assisti o filme Dois Papas, da Netflix. Muito bom filme. É nítido como vocês colocaram o Papa Bento XVI como vilão, tá? Pois era conservador e o Papa Francisco como mocinho, pois é progressista. Infelizmente a gente vai ver isso em todos os filmes mais novos, a gente vai sempre ver isso, né? Herói homem virando mulher, né? Super-homem virando bicha. A gente vai ver muito disso, né? As pessoas querendo forçar na cabeça da gente alguma coisa que estão fazendo da forma errada, tá? Cria-se um herói novo homossexual, cria-se uma heroína mulher, mas que transformar os heróis. Por quê? Porque eles querem exatamente derrubar essa base que a gente tem para construir a base nova deles. Tá? Esse filme, ele é um bom filme, recomendo que veja, mas você ponha o filtro. Né? Porque o próprio Bento XVI, eu li um livro sobre a vida dele, dessa grossura. Assim, tem até um vídeo que eu fiz sobre esse filme, chama-se O Homem que Não Queria Ser Papa. Dá uma olhadinha nesse vídeo e também esse vídeo eu falo de um livro. Se vocês conseguirem obter esse livro,
é muito bacana, porque ele conta toda a trajetória do Bento XVI, mas de uma forma muito neutra, sabe assim? Muito. Ele não fala nem bem nem mal, ele fala o homem Bento XVI. Eu achei muito bacana, e a partir daquele momento eu passei a admirar muito o Bento XVI. Muito. Tá? Eu não gosto desse Papa aí, do Francisco, não gosto. Tá? Mas o Bento XVI, para mim, foi uma pessoa que foi homem. Sabe por que ele foi homem? Ele chegou à conclusão do seguinte: eu não sou digno dessa função, eu não consigo trabalhar nessa função. Ele foi humilde bastante para entender e se conhecer e dizer assim: não, eu não vou dar certo nesse negócio. Eu vou renunciar porque eu não nasci para isso, não vou dar certo nesse negócio. Quem é o cara que está no poder e tem a humildade de dizer: eu não sirvo para isso, passo para outro? A maioria das pessoas se deixam levar pelo poder, né? Se deixam embebedar pelo poder, né? O Bento XVI, ele foi de uma honestidade, tá? Com ele mesmo e com as pessoas muito grande. Eu admiro muito o Bento XVI. Admiro muito, tá? Já o outro lá, para mim, nem fede nem cheira. Entendeu? Até agora eu não vi nada de importante, de legal que ele fez, como, por exemplo, o João Paulo II. Né? João Paulo II foi um baita no Papa. Né? João Paulo II aí, ele modificou o mundo. Entendeu? E o Bento XVI, o Francisco, é aquela coisa que até agora a gente não está vendo nada de mais. Ele só fala, né? Só tem retórica, só fala. Entendeu? Então, eu não sou muito do Francisco, não. Mas a admiração que eu tenho do Bento XVI como um ser humano, gente. Puta, o cara pra mim é nota 1 milhão. Tá? E ele deu muita mancada. Esse livro que eu li fala das mancadas que ele deu. Ele deu muita mancada. Tá? Eu acho que por isso mesmo, ele viu que deu mancada e falou assim: isso aqui não é pra mim. Tá? Quem é o cara que chega ao poder e faz isso? Eu não conheço, só conheci ele. Tá bom? Beirel 456, gosto do catarismo. Eu também, querido, também gosto, tá? Eles têm uma visão do mundo bastante interessante, tá? Bastante interessante. Nicolas Rufino, na Netflix, também tem a sua manipulação. Todos eles, né, Nicolas? Todos eles. Netflix, Disney, tá uma vergonha. Tá uma vergonha. Por quê? Porque parece que o neto ou a neta do Disney, do fundador, ele é trans. Então ele quer passar a filosofia de vida dele para todos os filmes. Então todos os filmes da Disney, eles são lacradores. Vão passar a ser lacradores. Eles compraram a franquia do lado do Thor, por isso que o Thor tá virando bicha, que o outro tá virando mulher. Por quê? Porque o dono, né, ele tá querendo mudar isso. Mas a Disney, ela tem uns diretores, ela tem um board de diretores, né? E segundo o lema, quem lacra não lucra, eles daqui a pouco vão começar a chiar, porque são filmes que estão perdendo bilheteria. Tá? Porque eu quero ver o meu herói, que eu conheço desde pequeno. Eu quero ver o Super-Homem. Eu quero a Mulher Maravilha sendo a Mulher Maravilha, não o Homem Maravilha. Entendeu? Eu quero os meus heróis de infância. Se você não concorda, cria outros. Né? Mas os meus heróis de infância, não mexe com eles. Pô. Isso é uma sacanagem. Né? Eu acho uma sacanagem. Entendeu? Mas, né, esse pessoal acha que fazendo isso vai mudar o mundo. Não vai. Eu acho que vai piorar. A mudança não é assim. A mudança não é feita assim. A mudança leva tempo para se fazer. Qualquer tipo de mudança leva tempo para se fazer. Mas, não é só a Netflix, o Prime também está fazendo manipulação, né, o da Amazon. Todos eles estão fazendo. Você sabe por quê? Às vezes, a Disney não, mas os outros estúdios, o que acontece? Você vai lançar um filme em Hollywood, aí vem um pessoal daquelas ONGs lá: olha, você tem que botar um negro, um gay nesse filme, porque se você não colocar, eu vou chamar vocês todos de racistas e homofóbicos. Entendeu? O pessoal de Hollywood fica com medo. Falei, eu não vou lançar um filme para depois a gente não lucrar.
entendeu? Mas para obedecer, né, essa imposição, eles colocam lá artistas negros e gays, entendeu? Que não tem nada a ver com o personagem. Tá? O personagem, você pode ter um personagem gay, não tem o menor problema. Agora, você não pode transformar um personagem que não era em uma coisa que era. Só para satisfazer. Isso me deixa pé da vida. Tá? Isso me deixa pé da vida. Tá bom? O 007 era um homem e era branco. Agora colocaram uma mulher negra. Aí, no final do filme, eles falam assim, 007 é apenas um número. Quer dizer, além de tudo, eles pegaram toda aquela egrégora em cima do 007, derrubaram, jogaram tudo no chão, para colocar a ideologia deles. Entendeu? Pega uma mulher negra, faz um outro personagem. Não tem o menor problema. Então faz uma 008. Não tem nenhum problema. Mas para que matar o 007? Entendeu? Isso é que eu fico pé da vida. Tá bom? Silvio Spot, fica uma egrégora do Loval mesmo. Quando tiraram a Cracolândia do lugar, fica um tempão. O local, né, que tá dizendo. Fica um tempão, cara. Fica um tempão. Tá? Quando você tira a Cracolândia, muda de lugar, aquele lugar onde ele está vai levar muito tempo, tá, para essa egrégora sair. E dependendo das pessoas que estão ali, que ainda se lembram que havia ali a Cracolândia, vai continuar sendo, que as pessoas vão falar assim, não, é a antiga Cracolândia. Vai continuar a egrégora. Entendeu? Vai continuar aquela mesma coisa, que as pessoas vão dizer, é a antiga Cracolândia. Tá? Então a egrégora continua. Talvez a egrégora mude só depois de gerações e gerações. Tá? Gerações e gerações. Tá bom? BRL 456, por isso temos que combater os vícios. Exatamente. Né? Então quando eles perguntam para um maçom, né, o que você está fazendo aqui? A primeira coisa que o maçom responde é para combater os vícios. Uma das coisas que ele responde. Tá? Combater os vícios. Então, ter prazer com uma coisa é uma coisa. Agora, ter vício daquilo, ser dependente daquilo é outra. Tá bom? E o vício ele ocorre porque o nosso cérebro ele se acostuma com o prazer. Né? Se você tem várias vezes esse mesmo prazer, ou você enjoa, ou você vicia. Tá? Depende aí da genética da pessoa. Tá bom? Eu, por exemplo, se eu tomar 2 copos de cerveja, eu fico empapuçado, me enjoa, que é um negócio terrível. Tem gente que toma 200 copos e fica bêbado e tá tudo bem. Entendeu? Então vai muito da genética também. A minha genética não é muito de viciar em coisas. Tá? Não é muito. Eu fumei durante um tempo, larguei. Bebida, eu não sou muito de bebida, eu bebo de vez em quando, assim. Sabe? Mas eu em termos de vício, eu não tenho muita tendência, mas isso é genético, porque a minha mãe gostava de beber. Minha mãe me tornava bem. Meu pai não. Então eu puxei mais esse lado do meu pai. Entendeu? Meu pai não. Então, sabe, vai muito disto também. Então nós temos realmente que combater os vícios, porque os vícios só... meu pai fumava, ele tinha um vício de fumar, né? E ele morreu devido a esse vício. Ele pegou câncer no esôfago. O médico falou, para de fumar. Ele continuou fumando, mesmo com câncer no esôfago. Entendeu? Eu fumava. Tinha o vício de fumar, sim. Quando eu descobri, numa palestra, que o cara falou, mostrou um pulmão do não fumante, que é aquele pulmão branquinho, e mostrou um pulmão do fumante, aquele pulmão preto encardido, aquilo, gente, só aquela visão, ela fez tanto sentido para mim, que eu estava com um maço de Minister no bolso, Minister, hoje nem existe essa marca, né? Estava com um maço de Minister no bolso, aquele maço eu joguei fora e nunca mais pus cigarro na boca. Nunca mais. Entendeu? Aí o que acontece? Aquela síndrome de abstinência, você tem que ser forte, né? Uma semana. Você fica uma semana na síndrome de abstinência, mas você passou aquela semana, melhora bastante. O negócio é não botar de novo na boca. Se eu tenho certeza que se eu botar um cigarro na boca agora, eu volto a ser viciado. Que o nosso cérebro, ele está acostumado com isso. Ele não desacostuma. Vício é um negócio muito, muito perigoso, gente. Perigoso. Tá? Se você vicia
no cigarro, faz mal, mas agora isso é pior quando é um vício em droga, por exemplo. Bem pior, tá bom? Tanto é que qualquer droga que eu tomo, que eu fumo, que eu bebo, tem efeito. O efeito é o contrário, tá bom? É uma coisa que faz que eu nunca mais queira fazer aquilo, tá bom? É isso, tá, gente? Então, temos sim que combater. O vício ele é um negócio que realmente estraga o ser humano. A China é um exemplo. A China antiga, por que a China antiga era uma fazenda de outros países? Né? Os outros países é que dominavam a China antiga. Por causa do ópio, gente. Todos os chineses, a maioria deles eram viciados em ópio. O país se destruiu, o país acabou. Até entrar o Mao Tse-tung com o comunismo, que na base da pancada acabou com o vício de ópio da China. Entendeu? Então, acaba com o país, gente. O vício acaba com o país. Por isso que os Estados Unidos estão tão preocupados contra drogas, essa coisa, porque eles sabem, se a maioria da população americana for viciada, acabou o país. Entendi? Então não é uma coisa de você respeitar meu direito de ser viciado, não. Não é isso. Tá? É que se só você for viciado, tudo bem, problema seu. Mas se a maioria das pessoas for viciada, vai tudo por água abaixo, gente. Vai tudo por água abaixo, tá bom? Ô, patroa, a patroa entrou aí, ó. Belmonte Nama, afinal, quem detém o bastião da criação do monoteísmo? Os hebreus ou o Egito de Akenatão? Os hebreus, né? Os hebreus têm, tá? Os hebreus eles começaram desde o início com um Deus único. Eu creio que Akenaton ele sofreu uma influência, talvez, dos hebreus que estavam no Egito, né? Tá? Ele tenha sofrido essa influência, tá bom? Mas eu acho que Deus único, acho que os hebreus mesmo. Deixa eu ver se tem outra. Tem outras também, mas acho que os mais antigos são os hebreus, tá bom? Ailton, quais são as características que você menos gosta da sociedade brasileira? Bom, é difícil separar essas características da sociedade brasileira de outras sociedades, porque o brasileiro ele é muito parecido com as outras sociedades. O brasileiro é muito parecido com o americano, o brasileiro é muito parecido com o irlandês. Os costumes é que mudam. Então, não é a sociedade brasileira que eu critico, são alguns costumes que eu critico. Tá? A falta de querer aprender, essa coisa de julgar, se bem que as outras sociedades julgam também, né? Tá? Mas essa coisa de ficar julgando, essa coisa de, se alguém fala alguma coisa para você, você aceita assim de cara porque você se simpatiza. Isso é muito latino. Eu diferencio não o brasileiro, mas o latino. Se você olhar para o italiano, para o colombiano, para o argentino, para o brasileiro, eles são tudo latinos. Aí eu posso dizer que há uma diferença dos anglo-saxônicos. Uma diferença em termos de ver a vida, né, de olhar a vida. Os anglo-saxônicos também têm coisas que não são muito legais, porque eles são muito frios, eles são muito infelizes. Os anglo-saxônicos são infelizes, gente. Eles não têm uma motivação para viver. Eles vivem aquela vidinha dele ali. Sabe? Eles têm aquela coisa. Muito raros são os anglo-saxônicos que têm motivação para viver. O latino, ele tem motivação para viver. Só que o latino não sabe escolher líderes. O latino não tem. Isso é um grande mal. Talvez o pior mal é o brasileiro não saber escolher seus líderes. Tá? Se você vai ver os países da América Latina, todos eles só escolheram porcaria. Todos eles, se você olhar os países da América Latina, México, só lixo de liderança. Entendeu? Então não sabe escolher líderes. O Rio de Janeiro, os 2 últimos governadores do Rio de Janeiro foram presos. Pelo amor de Deus. A Itália também, né, com aquela máfia lá, só vota em porcaria também. Então é mais isso dos latinos do que propriamente dos brasileiros, né? Nós latinos temos essa coisa de não querer muito, de sermos mais preguiçosos que os anglo-saxônicos. Isso nós somos mesmo. Tá? Mas por influência de clima também, tem uma série de coisas ali. Tá? Antropologia é um negócio que tem muito si, tá, Nicolas? Muito si aí. Mas o que hoje que eu critico mais dos latinos é a não saber escolher líderes.
não levar a sério o único direito que você tem, que é o direito de você votar, de você escolher quem vai ser o cara que vai te representar, você não pensa direito, você não estuda, você não corre atrás. Então você fica só, é como se fosse um time de futebol. Tá? Como se fosse um time, sabe? Meu time é o Bolsonaro, o meu time é Lula. Nenhuma das duas partes estuda, procura saber, só procura saber o que a imprensa fala, né? O outro chamando o Bolsonaro como é que é? Que matou não sei quantas mil pessoas por causa de vacina, então você é um... entendeu? Isso é uma estupidez que as pessoas têm que aprender, têm que estudar, têm que correr atrás. Por que houve esse negócio? Entendeu? Está tudo documentado, gente. Está tudo documentado. Entendeu? A mesma coisa eu falo do outro lado também. Entendeu? Tem que entender, tem que estudar, tem que entender. Muita gente que é, por exemplo, Lula, jamais olhou o plano de governo do cara. Jamais. Ninguém olha o plano de governo. A gente sabe que vai ser cumprido, mas a gente tem que olhar, tem que ter uma base para decidir. Ninguém olha. Entendeu? Se você olhar, eu, por exemplo, caí o queixo quando eu fui olhar o plano de governo do Lula, porque é ditadura mesmo que vai ser aqui. Tá? Isso não estou falando que ele roubou, que ele deixou de roubar, eu estou nem entrando nesse pormenor. Tá? Não estou entrando nem nisso. Eu estou entrando no seguinte: se a esquerda entrar, vai virar uma ditadura. Ponto. E eu gosto da minha liberdade. Entendeu? Só isso. Sabe? Então o brasileiro, eles, porque eu sou Lula, não sabe. O outro é Bolsonaro também porque não sabe. Porque ele quer fazer parte de um time. Sabe? Ele quer fazer parte de um time. Tá? Aquela coisa do coração, né? Que o latino não pensa. Agora, já o anglo-saxônico, ele é mais... Ele é bem, embora ele sofra a influência da mídia, que a mídia a gente sabe que é desonesta, não só no Brasil, mas em todos os países, embora ele sofra essa influência da mídia, ele consegue ainda pensar um pouquinho. Ele consegue ainda pensar um pouquinho. Tá? Tem muito Homer Simpson nos Estados Unidos, sim, mas eles ainda pensam um pouco. Tá? Eles têm um pouquinho de amor ao país deles, que é uma coisa que latino nenhum tem pelo seu país. Nenhum latino é patriota. Nenhum latino tem amor pelo seu país. Isso é um defeito também. Né? O latino, ele só pensa em si. Ele é egoísta. Tá? Então é isso que eu acho. Tá bom, Nicolas? Aí, Nicolas, você acha que a internet e as redes sociais prejudicaram a sua leitura de livro? Você notou sua capacidade de concentração diminuir com o tempo? Ocorre sim, Nicolas, mas eu não deixo isso ocorrer. Eu não deixo isso ocorrer. Entendeu? Eu trabalho com internet, gero conteúdo para internet, o meu dia a dia é todo em cima de internet, tá? Mas eu paro para ler um livro. Porque o livro te dá a capacidade de, quando você ler algo na internet, você saber discernir se aquilo é bobagem ou não. Tá bom? Ou não. Tá? Isso é importante. A leitura te dá isso. Porque a leitura faz você olhar para qualquer coisa na internet e saber, olha, isso aqui não faz sentido, ou isso aqui faz sentido, entendeu? Isso que a leitura faz, tá bom? A leitura prejudica também? Prejudica. Você pega uma leitura de um autor maluco aí, você prejudica, mas mesmo assim você conhece o autor maluco. Aqui não, aqui na internet qualquer um pode falar o que quiser, qualquer um pode falar qualquer bobagem, eu mesmo estou falando as minhas bobagens aqui, entendeu? E as pessoas não têm filtro. Ninguém tem filtro. Tem que ter um filtro. Só isso. É só ter filtro, gente. É só ter filtro. Tá? Tem que olhar aquilo tudo que é realmente discordante com o que você pensa, para você ter certeza se aquilo que você acha é verdade. Tá? Então, se você não gosta do Lula, mas você tem que olhar o Lula, você tem que entender o que ele quer, estudar ele, porque quem sabe a gente não está errado. Entendeu? Eu sou assim. Tá? Então, eu estudo tudo. Eu estudei Karl Marx, estudei Engels, estudei Antônio Gramsci. Li tudo isso, gente, para entender, para conhecer. Entendeu? E a maioria das pessoas é achismo, chuta para tudo quanto é lado. Entendeu? Isso, né? Aí você vira vítima, né? Você vira gado. Tá? E o latino tem uma tendência muito grande em virar gado. Né? Silvio Sport, talvez Bento XVI seja visto com outros olhos no futuro, como o Papa não pode renunciar. Temos atualmente 2 papas, um emérito.
Nem na banda de rock gosh. Isso é complicado, né? Porque a Igreja Católica também, como ela é uma entidade muito assim enraizada, rara, ela muito dificilmente se adapta ao tempo, se adapta às mudanças do tempo. Vai ocorrendo determinadas coisas que a própria tradição católica não prevê. Entendeu? Não prevê um Papa renunciar. Porque o cara que, quando foi criada a tradição católica, ninguém jamais iria imaginar que um cara que está no poder ia querer sair do poder. Né? Então, quando acontece um negócio desse, eles ficam sem saber o que fazer. Pô, nós temos 2 papas. E esse papa aqui, que não morreu, o que a gente vai fazer com ele? Vai matar ele ou vai fazer com que ele seja o emérito lá? Vamos dar um título para ele. Entendeu? Então você acaba tendo 2 papas. Tá? Por quê? Porque a igreja, a tradição nunca previa isso. Né? Aconteceu. Eu não sei se estão mexendo nessa tradição, provavelmente não, porque a Igreja Católica ela é muito lenta para se adaptar, né? Ela é muito devagar, ela faz as coisas com muito vagarosamente. Né? Então provavelmente eles vão mudar isso, mas daqui a uns anos, tá bom? Aqui nem banda de rock, gosh, exatamente. Tá? Então, Silvio, é complicado, tá? Quando você tem muitas organizações que são tem muita raiz, muito antiga, né? A maçonaria, por exemplo, é um caso, tá? A maçonaria, ela custa também a se adaptar, ela demora. Por quê? Porque tem essa tradição que vem de séculos e séculos, né? Então muita gente é agarrada àquela tradição ainda, que é importante, não estou dizendo que não seja, é importante, porque todo o princípio moral está ali. Mas você não precisa mexer no princípio moral. O princípio moral ele é uma cláusula pétrea, você não precisa mexer. Mas você tem que mexer em outras coisas para você se adaptar aos novos tempos. Tá? Eduardo Pavanati entrou, Nasla Maru entrou, Belmonte Norma, parece que no meio ocultista os grimórios não têm sido muito citados. Será que o ocultismo está mais filosófico e parte prática está mais na parte da cura? Até agora essa modinha deu uma esfriada. Sim, o ocultismo, o Belmonte, ele sempre foi filosófico, tá? Ele sempre foi filosófico. Entendeu? Então, se você pegar um ocultista, ele é mais filósofo do que mago. Porque ele lê a vida, ele lê o universo, lê o que está em volta dele de uma forma diferente. Então ele forma uma cosmogonia, ele forma uma filosofia. Então eles são realmente muito filósofos. Então o que acontece? A parte prática, com o evoluir da ciência, com essa coisa da ciência dizer que determinada coisa não existe, acabou a filosofia ficando mais abrangente do que a própria magia mesmo, tá? E a maioria das pessoas hoje está realmente fazendo curas, né? Você vê aí, está todo mundo trabalhando mais com curas. Por quê? Porque a humanidade está com muito problema, cara. A humanidade está com muito problema, a humanidade há uma ocorrência muito grande de síndrome do pânico, de ansiedade, né, de depressão. Então, há uma tendência de todas essas artes acabarem se transformando em cura pela procura. Há uma procura maior para cura. Não há uma procura maior para Goécia. Na Goécia foi uma modinha, passou. Tá? Por quê? Porque não tem cura na Goécia, não tem filosofia profunda na Goécia, não tem. Tá bom? Cura. Você pode até pedir um daimon para falar de cura, mas não é feito para cura. Entendeu? Então é isso que ocorre, né? É o andar das coisas, o andar da carruagem. Então muita gente realmente faz a parte prática, não faz a parte prática por causa de preconceitos, por causa de uma série de coisas. Então fica tudo no campo filosófico. Eu, por exemplo, com determinadas coisas, você tem um canal no YouTube? Eu tenho. Teu canal é o que? É um canal de filosofia. E se eu falar de ocultismo, o cara, esse cara é mais um daqueles malucos que está por aí. Então eu falo, não, é um canal de filosofia. Pronto. Tá. É complicado, gente. Se eu falar, é um canal de ocultismo, de magia, de não sei o que, os caras, pô, nem vou entrar nesse canal, nem vou ver.
Entendeu? Então tem essas coisas realmente, tá? Mas muito pelo desprezo dado realmente para a parte prática, tá bom? Muito pela parte prática ser desprezada, né? Considerada como algo de submundo, subcultura, subprática, tem muito disso, tá? Silvio Sport, os bonequinhos do Buzz Lightyear estão encalhando nas lojas por conta dos que fizeram. Exatamente. Quem lacra não lucra, né, Silvio? Quem lacra não lucra. Porque uma criança, não adianta você tentar sexualizar uma criança. Não adianta. Tá? Se o garoto nasce garoto, se você der uma boneca para ele vai olhar a boneca e tal, mas não vai ligar. Porque se você der um carrinho para ele, vai gostar. É tendência natural, gente. É natural isso. E o garoto pode brincar com o carrinho sem nenhum problema. Quando ele atingir determinada idade, ele vai ver qual é o lado que ele vai. Se ele é homossexual, se ele é hétero. Aí que ele vai ver, não na infância. Você não pode desconstruir a infância por causa de uma pseudo-liberdade. Entendeu? As pessoas, cada um de nós tem o seu tempo de evolução. Então, se chegar para um menino de 5 anos e botar uma saia nele, isso para mim é uma estupidez. Porque a hora que, se ele quiser botar saia, ele vai chegar uma hora que ele vai botar a saia. Não precisa de ninguém colocar isso na cabeça dele. Entendeu? É uma coisa de ficar fazendo uma forçação de barra em alguma coisa que não dá para existir. Então o menino que vê ele se vê no Buzz Lightyear, ele se vê como o herói, ele se coloca no lugar, é assim que a gente vê o filme, né? A gente se coloca no lugar do personagem principal. Então ele se coloca no lugar do Buzz Lightyear. Ele vê o Buzz Lightyear beijando outro cara e falou assim, pô, eu não beijo outro cara, que coisa esquisita isso. Não adianta, gente, isso é natural, isso é genético, não adianta. Entendeu? Não adianta forçar. Se ele, quando crescer, quiser beijar outro cara, aí é com ele. Entendeu? Mas a gente não pode desconstruir as pessoas, que é o que estão fazendo. Para mim, eu acho isso um crime. Tá bom? Um crime. Tá? Eu, Monte Norman, já ouvi falar do casal investigador paranormal Warren da franquia Invocação do Mal. Eles existem de verdade, mas será que são uma farsa? Não sei, cara. Eu não dá para te dizer. Tá? Eu já vi alguma coisa da série, mas não dá para eu te dizer. Tá? Se eles existem na realidade, é interessante conhecer o trabalho deles. Tá? Eu vou começar a pesquisar o trabalho deles. Porque pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Pode ser que eles estejam dando uma de artista, querendo investigar para aparecer, ou pode ser que eles sejam um pessoal sério. Entendeu? Isso não dá para dizer porque eu realmente não conheço, mas você me chamou a atenção para um caso que eu vou dar uma olhada. Tá bom? Tá? Vixe, já deu horário já, gente? Vixe Maria! Já passou 20 minutos do horário, gente. Meu Deus do céu. Desculpa, gente, tá? É que eu fico tão animado com isso, eu gosto tanto disso, né? Belmonte, não, obrigado pela live, professor. Uma boa noite. Boa noite, tá? Boa noite. Beria 456, concordo, professor, mas no Rio temos que escolher os manos pior. Os manos pior, lamentável. É complicado, né, Bebel? Também os candidatos que tem também já não são muita coisa, né? Uma vez me deram uma definição do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é uma grande mistura. Você tem as favelas misturadas com os bairros ricos, você tem artistas no meio da favela, você tem jogador de futebol, tudo se misturando ali. Tudo é uma grande mistura o Rio de Janeiro. Tá? Então, fica aquela, sabe, o Rio de Janeiro é um caso a ser estudado por antropólogos. Tá? Porque você não tem separação. São Paulo, por exemplo, você ainda separa. Você tem a favela e tem tá. No Rio não, no Rio está tudo ali no meio, tudo, sabe? Então é um caso bastante complicado. Então você acaba imiscuindo determinadas coisas, você acaba envolvendo artista, envolvendo jogador de futebol, envolvendo político no tráfico, envolvendo político com milícia. Você entra nessa mistura. Entendeu? O Rio de Janeiro é um negócio muito difícil, Belial, de se resolver, tá? É muito difícil, tá bom? Acho que a gente não vai conseguir resolver o problema do Rio de Janeiro sem derrubar tudo e fazer tudo de novo, tá? Porque o Rio de Janeiro começou assim, né? Tá, ele foi assim. Né? E aí você tem político que fica se miscuindo com bandido. É o Rio de Janeiro,
É o Rio de Janeiro, tá? Mas é uma pena, porque o Rio de Janeiro é uma cidade linda, gente. É uma cidade linda, 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 linda. Eu adoro o Rio de Janeiro. Mas tem esses problemas, né? Emerson Biomédico entrou, Júnior Domese, a Rabbit Coelho, Silvio Spot. Ainda hoje há preconceito contra o ocultismo. Não é lá recomendar dizer às pessoas que se lê livros, papos e livros assim. Não digo para ninguém nem que estou lendo o Silmarillion. Exatamente. Exatamente, gente. Então é isso. Pessoal, eu vou terminar a live aqui, tá? Vocês desculpem eu ter passado do tempo. É tão gostoso, gente, isso aqui. É tão gostoso que eu nem vejo hora. Agora que eu vi que eu estou meia hora a mais. Mas tudo bem, tá? Não tem nenhum problema não, tá? Então eu desejo a vocês um bom resto de semana. Essa live vai para o YouTube na segunda-feira, tá? Como sempre, tá bom? Vai lá para o YouTube na segunda-feira. Quarta-feira a gente tem live no YouTube. E quinta-feira a gente tem live aqui no Instagram. Pessoal, um grande abraço do fundo do meu coração para todos vocês. Vida longa e próspera, Ailton signing off. Um abraço!